Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Matheus Bauer, diretor aqui na Bauer Licitações. Nesse vídeo a gente vai estar tratando um pouco mais do nosso trabalho, apresentando as atividades que desempenhamos e como podemos ajudar a sua empresa a crescer mais. Uma das principais questões que nos perguntam é o que exatamente fazemos, o que realizamos em si na prática. Pois bem, além da consultoria propriamente dita, que a consultoria acaba sendo o tema geral, mas dentro de consultoria existem uma infinidade de coisas que podemos fazer. Então, além de trabalhos isolados, além de demandas específicas que podemos atender, nós trabalhamos com empresas parceiras. Nosso intuito, então, é buscar empresas parceiras ou acabamos sendo encontrados por elas para terceirizar o setor de licitações daquela empresa. A empresa, ao invés de abrir um setor de licitações próprio, ela nos encontra para realizarmos esse trabalho do início ao fim. Então, de forma bem prática, bem direta, eu vou estar aqui explicando quais são essas etapas para você, empresário, gestor, que tem interesse numa parceria, mas não sabe exatamente aí qual caminho seguir ou não sabe quais vão ser os frutos dessa parceria. Então, a primeira coisa que realizamos, antes de mais nada, é um breve estudo de mercado para entender como aquela empresa está posicionada, como ela atua hoje, o que ela pretende fazer futuramente. Então isso nos serve para nos dar uma noção de qual vai ser o volume de trabalho, de qual vai ser a complexidade de serviço gerado para os dois lados. Então fazemos um breve estudo de concorrentes, de mercado, de quais licitações estão surgindo, em quais estados, enfim. Após esse estudo, começamos a parte prática, que é o cadastramento de palavras-chave na plataforma que utilizamos. Então, esse cadastramento ele é feito de uma forma muito intuitiva e muito complexa, porque temos que fazer um detalhamento de tudo aquilo que seria possível a empresa estar listando, em todos os locais possíveis, para só depois de um determinado tempo deixarmos esse filtro otimizado com aquilo que realmente interessa a empresa. Mas o trabalho inicial é esse: cadastrar palavras-chave em todos os cenários possíveis, todas as regiões, para então concluir esse filtro e repassar para a empresa interessada somente aquilo que ela tem interesse, que ela efetivamente vai estudar para participar. Logicamente, vai haver um filtro interno dela com algumas questões, mas geralmente esse edital que é entregue já é para ser participado. Então a empresa, ela não, após o estudo inicial e o detalhamento inicial, ela não precisa se preocupar com encontrar editais. Ela vai receber isso no seu e-mail, em pastas compartilhadas, que é uma das formas que também atuamos para facilitar o fluxo de trabalho. Então, após a definição dessa gama de palavras-chave e editais já entregues, a empresa ela vai efetivamente orçar aquele serviço, aquele material que ela trabalha, enfim. Claro que esse orçamento também ele é realizado de forma conjunta, ou seja, ajudamos na criação de planilhas de formação de preço específicas, bem detalhadas, de forma que a gente já passe algum conhecimento que a gente obtém das licitações, são bem específicos, para aquela empresa formular uma planilha de preços voltada para a licitação, que tem sim algumas diferenças para um setor comercial que atua somente com empresas privadas, por exemplo. Então a empresa vai montar um orçamento, aprovar aquele certame, e aí sim ela vai estar nos repassando para efetivar a participação daquele processo. Então, como fazer essa participação? Juntamos toda a documentação da empresa, certidões, documentos de habilitação jurídica, documentos de habilitação técnica, enfim, e conferimos se está de acordo com aquele edital, se a documentação realmente está alinhada com aquele edital, de forma que a gente não participe de um processo em que vai resultar em inabilitação. Então, para evitar esse problema, a gente só participa dos processos em que há certeza da eventual habilitação e, logicamente, se o edital tiver algum vício, alguma irregularidade, ele vai ser impugnado para tentar a empresa, então, participar daquele certame. Juntamos também as declarações, a proposta formal assinada, todo e qualquer documento relativo ao certame, nós conferimos e efetivamente cadastramos na plataforma. Após o cadastro, no dia e horário marcados para o início da sessão pública, a gente vai estar então participando da fase de lances, onde formulamos uma estratégia para otimizar a participação da empresa naquele processo, sem ter que reduzir o seu valor
sem necessidade. Ou seja, se a empresa ela tem um preço mínimo que ela pode chegar, não quer dizer que devemos chegar nesse preço mínimo. Pelo contrário, quanto mais longe desse preço mínimo tivermos, melhor. Claro que determinada classificação ela tem um peso maior sobre o resultado. Então, ficar em segundo ou terceiro ou até mesmo quarto colocado, mas com um valor bem melhor do que o primeiro classificado, em muitos casos faz mais sentido do que propriamente vencer a licitação pelo valor mínimo. Então, para termos certeza que vamos obter o melhor desempenho possível, formulamos a estratégia antes do início da fase de lances e no momento só executamos. Não precisamos nos preocupar naqueles 10, 15 minutos em que ocorrem a fase de lances, em qual posição vamos ficar, qual medida vai ser tomada. Então, todo o planejamento já é feito antes. Então, finalizada a etapa de lances, somente 2 cenários possíveis: a vitória na primeira posição ou segundo lugar em diante. Ocorrendo a vitória, ok, melhor cenário, a empresa possivelmente vai ser habilitada e vai ganhar a licitação. Se ficarmos em segundo ou em outra posição, temos que analisar a documentação do primeiro colocado para ver se há alguma brecha, há alguma irregularidade, a qualquer desvio que nos permita entrar com uma peça recursal para derrubar aquele concorrente. Se não houver nenhum motivo, nenhum indício, então não há motivo também para entrar com a intenção de recurso. O processo, o resultado dele é a derrota. Entrando com a peça recursal e ganhando o processo ou vencendo na primeira posição, então efetivamente somos os vencedores da licitação. A empresa parceira venceu a licitação através da nossa parceria. Vamos aguardar o recebimento do contrato pelo órgão público, conferir e entregar esse contrato nas mãos da empresa interessada já assinado para início da prestação dos serviços ou a entrega dos materiais constantes daquele contrato. E quando que ocorre o pagamento pelos serviços prestados, né, de consultoria? Somente nos processos em que houver vitória e também somente quando o valor daquele recurso, daquela nota fiscal, ela cair na conta da empresa. Então a empresa recebeu efetivamente o recurso do órgão público, somente nesse momento que ela vai repassar, né, de acordo com a comissão estabelecida, para a nossa empresa, por aqueles serviços que foram prestados. Então, do início ao fim do processo, ela não tem custo nenhum com o serviço de licitações. Ela tem um escritório especialista no assunto, mas com nenhum custo fixo, pois só recebemos através de comissão. Logicamente, tem um custo com portais, com documentos que devem ser emitidos na junta comercial. Então, nesses casos, a empresa, né, tem que realizar um desembolso, mas ele não se compara de forma alguma ao valor de mão de obra, que é o maior valor aí dentro de praticamente qualquer empresa. Ou seja, realizamos o início do processo, entregamos o contrato em mãos e ainda acompanhamos esse processo durante a sua execução. Ou seja, se a empresa tiver algum problema com o órgão público, algum conflito de interesses, ela nos chama e orientamos a empresa da melhor maneira de agir, de forma que ela evite qualquer processo de sanção, qualquer advertência, multa, enfim. Além disso, qualquer outra demanda que surgir durante a busca pela vitória da licitação, como impugnações, solicitações de esclarecimentos, contatos formais e até mesmo informais com os órgãos públicos, realizamos, né, também sem custo algum, pois já está embutido nesse pacote de serviços prestados, onde o nosso maior objetivo é vencer os contratos e trabalhar somente com comissões. Mas nosso trabalho também não se limita a ser dessa forma. Se a sua empresa, por exemplo, ela tem interesse numa única licitação, num único processo administrativo que vai ocorrer para determinado órgão, nós montamos um pacote, onde esse pacote ele pode ser por valor fixo, por comissão fixa, comissão variável, enfim, a forma que ficar melhor para os dois lados. Então sempre somos flexíveis nessas questões para não deixar nenhum cliente que queira participar de algum processo, mas queira também otimizar os seus custos e seus valores, a gente não deixa ninguém de lado. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você ainda precisa de algum esclarecimento, tem interesse em trabalhar com licitações e vender para o governo, mas não sabe como, ou sabe, mas ainda está meio perdido, nos contate, nos chame para um orçamento sem compromisso, que a gente explica de forma mais detalhada como trabalhamos e como podemos ajudar a sua empresa a vender para os órgãos públicos, para as prefeituras, universidades, instituições diversas. Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais, que a gente vai estar eventualmente compartilhando conteúdos interessantes e voltados para quem trabalha com licitações ou deseja trabalhar.
Esses conteúdos vão ser sempre bem intuitivos, bem práticos, para facilitar o entendimento de você que ainda não conhece esse mercado, mas tem o interesse em crescer. Aí aqui em cima também vou deixar um card para o vídeo anterior sobre o tema As Verdades que Não Te Contam sobre Licitações. Tá? É o início de uma série de vídeos que a gente vai estar trazendo aí a todos vocês de forma gratuita. Tá? E espero então que tenha ajudado vocês com alguma dúvida aí. Um grande abraço e até mais.